Hello brothers and sisters, eu sou Felipe Izard e esse é o Rádio Oriented Channel. E no vídeo de hoje nós vamos analisar um disco que você que já viu aí na thumb do vídeo já sabe do que eu tô falando, né? Kiss, Animalize, 1984. Disco esse que a gente poderia muito bem tampar aqui o nome do Kiss, né? Colocar Paul Stanley. Por quê? Continue assistindo o vídeo aí que você vai entender. Particularmente falando, esse é um dos meus discos favoritos da década de 80, não só do estilo hard rock, como também da banda em si, né? Então é uma grande responsabilidade aí falar a respeito. Mas vamos lá. Antes de falar a respeito do disco, eu quero falar um pouquinho a respeito da história da banda Kiss, para que vocês entendam mais ou menos como é que estava o clima da banda até a altura do lançamento desse disco. A banda Kiss, como todos já sabem, sempre foi muito super conhecida por causa do seu visual. Eles sempre tiveram esse visual com máscaras, estilo super-heróis, e suas performances ao vivo também, com muita pirotecnia, a língua do Gene Simmons, as dancinhas do Paul Stanley, o Ace Frehley com sua guitarra espacial, o Peter Criss com sua bateriazinha lá no fundo, enfim. O quesito visual sempre foi uma das coisas marcantes na banda, que ajudou a sustentar os pilares. Foi um dos pilares que ajudou a sustentar a banda no início da sua carreira. Tudo isso, obviamente, somado ao som da banda, né? Que sempre fez aquele hard rock and roll com bastante peso e muita qualidade, lançando vários clássicos e hits de sucesso, né? Tá certo que no final dos anos 70 e início dos anos 80, eles deram uma enveredada por alguns outros estilos. O disco Dynasty, o Unmasked e o Music from the Elder, eles estão aí para não me deixar mentir, né? Já deixando bem claro, pessoal, que eu particularmente encaro esses discos de uma maneira totalmente diferente. Eu adoro eles, eu acho eles muito bons, para não dizer maravilhosos, né? Que só mostram a versatilidade da banda e a incrível qualidade deles em fazer um som diferente sem perder a identidade deles e a qualidade musical, que, diga-se de passagem, são muito grandes. Só que por ter sido uma fase bem down do Kiss no quesito aceitação dos fãs, em 82 eles lançaram o explosivo Creatures of the Night, quebrando tudo, aproveitando muito bem a onda do heavy metal que estava aparecendo ali naquela época, e também aproveitando para mostrar um pouco do trabalho do Eric Carr na banda, que aqui nesse disco está com a bateria bem forte, com a sua bateria de bumbo duplo, de tanque. E durante a turnê do disco Creatures of the Night, eles aproveitaram também para apresentar o novo guitarrista da banda, que atendia pelo nome de Vinnie Vincent, que veio com a missão de substituir o gigante Ace Frehley, que acabou saindo da banda por problemas pessoais. Daí então, após o fim das turnês, a bomba! O Kiss finalmente mostraria pela primeira vez em rede nacional americana a identidade dos seus integrantes, nunca antes mostrada em nenhum meio de comunicação, né? Quer dizer, mais ou menos. Mas o fato é que esse seria um evento oficial exibido pela MTV americana em 1983, que marcaria para sempre a história da banda. A banda que tinha como característica usar lenços e óculos escuros quando eles não estavam maquiados, e tinha a presença de repórteres, né? Então eles tinham como característica não mostrar o rosto mesmo quando não estavam incorporando o seu personagem. We're going to see Kiss without their makeup for the very first time. Vinnie Vincent, lead guitarist and co-writer of many of the songs on the current Kiss album. Eric Carr, drummer, has been with the band since 1979, and Kiss is, by the way, the very first band that Eric has ever been with. Paul Stanley, rhythm guitarist and lead vocalist. Paul is a co-founder of the group. Gene Simmons, bass, also co-founder of Kiss. He is the fire-breathing, blood-spitting monster of Kiss. Assim então eles lançaram em 1983 o primeiro disco sem maquiagem da banda, que é o Lick It Up, já com as caras limpinhas, mostrando a cara dos seus integrantes e tudo. O disco esse foi um sucesso de venda, vendeu mais de 2 milhões de cópias. A faixa título, que é a Lick It Up, ela foi exibida incansavelmente na MTV.
esse disco rendeu uma turnê pelos Estados Unidos e pela Europa, marcada para 84. Já em 84, com a turnê finalizada, eis que o nosso guitarrista, o Vinnie Vincent, que tinha acabado de ser anunciado pela banda praticamente, sai da banda por motivos pessoais. Na verdade foram brigas, né? Ele tinha um ego muito grande, ele começou a agir na banda de uma maneira que soou meio egocêntrico demais, então tinha sempre muito atrito com os principais donos da banda, que era o Gene Simons e o Paul Stanley, né? Então isso acarretou na saída da banda. Para o próximo álbum, Paul Stanley então resolveu apostar na indicação que ele teve do seu próprio luthier, que indicou a ele para chamar um guitarrista chamado Mark Leslie Norton para fazer parte da banda. Então ele chamou esse guitarrista e ficou conhecido no mundo do Kiss como Mark St. John, ou Mark St. John, como você quiser chamar. Com o Mark na banda, substituindo o Vinnie Vincent, Paul Stanley então ele se viu numa situaçãozinha um pouquinho complicada, sabe? Não bastasse a banda estar um pouco inflamada por causa da saída do seu antigo guitarrista, o Vinnie Vincent, segundo que o Paul relata na sua autobiografia, a Face the Music, a Life Exposed, o Mark St. John tinha uma característica que era um pouco comum entre os guitarristas daquela época, que era aquela veia meio Ed Van Halen, sabe, com solos excessivos e muito tapping e tudo, que não quer dizer que o cara é um bom guitarrista só porque ele sabe fazer isso, né? Então ele tinha um outro problema também, ele não se lembrava dos solos, não conseguia lembrar dos solos. O Mark não era um mau guitarrista não, mas dentre os que passaram pelo Kiss, infelizmente ele é o menos talentoso de todos, isso é fato. Nessa altura algo em paralelo aconteceu. Gene Simmons embarcou de vez na sua carreira de ator, após ter sido cotado para participar do filme Runaway, Fora de Controle, estrelado pelo eterno bigodudo Magnum Tom Selleck. Runaway, Tom Selleck, Cynthia Rhodes, Gene Simmons. Runaway, from TriStar Pictures. Curiosidadezinha, essa carreira de ator ele começou ainda nos anos 70, quando a banda se reuniu para gravar o filme Kiss Meets the Phantom of the Park, ou se você preferir, Kiss e o Fantasma das Trevas. Eu preciso falar com ele! Trilha Estelar. filme muito... é curioso, né? É um filme diferente, você assiste a título de curiosidade, para ver o que a banda já fez na vida, mas a história é meio fraquinha. Você não precisa agradecer, sua mente fala por si. Você está procurando alguém, mas não é o Kiss. Como o Gene Simmons estava muito ocupado nessa nova empreitada na sua vida, ele acabou deixando a banda um pouco meio de lado. Ele só gravou algumas demos, entregou, e o resto tudo ficou por conta do Paul Stanley mesmo. Mas o Paul Stanley não se rendeu às dificuldades não e seguiu em frente na produção desse disco, onde na realidade ele foi um verdadeiro faz-tudo, né? Deu nome ao disco, produziu faixa por faixa, desenhou a capa do disco e a contracapa também, definiu a ordem de execução das músicas, ele que ligava para a MTV para persuadir a tocarem o videoclipe da banda, ele que ligava para as rádios para persuadirem a tocar as músicas da banda na rádio. Então ele foi um completo manager. Se não fosse o fato de algumas músicas desse disco terem sido compostas pelo Gene Simons, daria muito bem para tampar o nome do Kiss e colocar Paul Stanley no lugar, que ia dar na mesma, né? Mas super valeu a pena o esforço, porque por fim ele acabou lançando um dos discos que é considerado um dos melhores da fase oitentista, que é a fase Unmasked da banda, e vocês verão o porquê agora. Ao colocarmos o disco para rodar, a primeira faixa é I've Had Enough, Into the Fire. Ela inicia com uma série de acordes rápidos junto com a bateria feroz, que já emenda com o ritmo que vai perdurar pelo resto da música. Aí logo mais já entra o vocal do Paul Stanley, exalando aqueles tons de vigor. De cara ela é uma música mais heavy, sabe? Essa faixa aí eu classificaria como uma pegada faster, mas uma aura triunfal. Uma curiosidade sobre essa faixa, pra vocês verem como é que o Gene Simons foi um pai ausente nesse disco, né? Quem toca baixo nessa música é o próprio Paul Stanley. A próxima faixa, como eu posso dizer? Hit single,
Música mais executada desse disco da banda nas rádios. Videoclipe mais executado dessa banda na MTV. Atingiu o 11º lugar da Billboard Mainstream Rock e o número 49 da Billboard Hot 100 americana. Claro que eu tô falando da Heaven's on Fire. Uma faixa divertidíssima, um ritmo contagiante e diria até de certa forma afrodisíaca. Quase impossível não ficar animado ouvindo essa música. O videoclipe dela tem bem a cara do Kiss naquele anos 80 louco deles, né? Realmente uma música muito contagiante, mas tão contagiante que inclusive eu vou até contar uma curiosidade para vocês. Em 1990, uma banda de AOR e hard rock cristão chamada Petra, eles lançaram esse disco aqui, ó, que é o Beyond Belief. E esse disco tem uma faixa chamada Seen and Not Heard, que é essa aqui, ó, Seen and Not Heard. Mas por que eu tô falando disso, né? Vocês vão ver aí um pedacinho, aí vocês mesmo tiram suas próprias conclusões. Cara, eu amo esse disco, mas eu tenho que admitir que alguns acordes aí foram surrupiados, viu? A terceira faixa do álbum é um pouco controversa, porque não é muito característica do Kiss, apesar das letras, né? Não lançar uma música com um palavrão logo no título dela, né? É a Burn, Burn. Aqui o vocal é do Gene Simmons, que o faz com um ar bem feroz e agressivo, sabe? O trabalho rítmico traz uma melodia bem direta, sabe? E o refrão fica na mente, não tem jeito. E também, de certa forma, o refrão ele me faz lembrar algumas músicas da fase setentista da banda. Terminando a terceira, inicia-se Get All You Can Take. Faixa maravilhosa, com a linha de baixo sensacional. Baixo tocado pelo Gene Simmons. Gene Simmons estava lá com o Tom Selleck. Aqui o baixista é Jean Bilvoor. Jean Bilvoor. Acho que eu falei certo, hein? Ele é um exímio artista da cena do AOR, Hard Melodic, e que inclusive ele merece um vídeo só pra ele, falando a respeito dos seus trabalhos. Inclusive, se você quer esse vídeo, comenta aqui que eu quero saber, hein? Aí, mais pra frente, a gente vai fazer um vídeo falando a respeito desse cara aí. O legal dessa faixa é que mesmo em meio a tanta safadeza, paraísos que queimam, cadelas que queimam e muito fogo, ela tem uma seriedade a mais. A letra dela fala a respeito de você conquistar tudo que você almeja, você não desistir dos seus objetivos. Ou seja, ela induz o ouvinte a não desistir, mesmo mediante as dificuldades. Ou seja, é uma mensagem que o Paul Stanley estava trazendo, porque realmente ele estava passando por essa situação naquela época. Muito bom, eu adoro essa faixa. Lonely is the Hunter é a quinta faixa do álbum e ela tem um ritmo muito bom, que eu gosto muito mesmo. E assim como a terceira faixa, ela me faz lembrar algumas músicas da fase setentista da banda, sabe? O solo da guitarra, assim como toda a guitarra desse disco, da parte solo, né, sem ser a guitarra rítmica, ela foi feita por ninguém menos que Bruce Kulick, que no ano seguinte faria uma turnê desse disco no lugar do Mark. E ele posteriormente viria a ser o guitarrista solo oficial da banda por 12 anos. Ela é um exemplo que a ordem desse disco foi muito bem feita. Ela fecha o lado A com um gostinho de quero mais, sabe? Justamente para você virar o disco e ouvir o que vai vir por aí. O lado B do disco, ele abre com uma música que ela sonda os redores do heavy metal. Ela tem uma rítmica mais faster, sabe? Uma melodia mais explosiva. E o Paul Stanley aqui tá arrebentando nos vocais. Mais uma vez aqui o baixo também fica por conta do Jean Bilvoor. Eu não vou saber falar o nome desse cara.
Ela foi composta pelo trio Paul Stanley, Eric Carr e Desmond Child. Sim, o mesmo Desmond Child de Bon Jovi. Ela é uma faixa muito boa, estupenda. Essa próxima faixa, a Thrills in the Night, ela tem um ritmo mais slow tempo, mas ela não é romântica como de costume não. Eu diria até que ela tem um ritmo mais de suspense, sabe? Um clima mais de suspense. Ela é a segunda do lado B, né? E também ela é lado B do single lançado no mesmo ano, que é o Heaven's on Fire. Ele foi composta pelo Paul Stanley, adivinha com quem? Sim, Jean Beauvoir, que inclusive ele também toca baixo nessa música, né? Você vê que ele participa mais do disco do que o próprio Gene Simmons, cara. O videoclipe mistura algumas cenas que passam a impressão de ser ao vivo, né? Misturado com algumas cenas realmente ao vivo da apresentação deles no Cobo Hall, que foi mostrada no VHS, que foi lançado no ano seguinte, o Animalize Uncensored. Terceira do lado B, While the City Sleeps. Essa faixa, particularmente falando, ela me traz uma memória afetiva. Eu comecei a ouvir música mais tarde, com meus 13 anos eu comecei a me interessar por música mesmo. E na época a forma de a gente ouvir era pelo computador, a gente baixava as músicas pelo computador. E quando eu queria conhecer esse disco, eu procurava algumas faixas pela internet e as que eu achava eu ia baixando. E uma delas foi a While the City Sleeps. Foi a primeira faixa que eu ouvi desse disco. Ela me traz uma memória afetiva porque na época eu ouvia muita música. Eu chegava da escola, era 2 horas da tarde, eu sentava na frente do computador, começava a ouvir música e ia até de madrugada, cara. E eu sempre ouvia essa música de madrugada, porque o título dela é While the City Sleeps, que significa Enquanto a Cidade Dorme. Então, enquanto a cidade dormia, eu tava lá ouvindo música. Uma associação que eu fazia à situação que eu me encontrava naquela época. Musicalmente falando, ela tem um ritmo um pouco mais lento, porém pesado. Mas também não tão lento assim. É só vocês ouvindo mesmo para vocês entenderem. Aí então chegamos nessa que fecha o lado B do disco e também o disco inteiro, que é a Murder in High Heels. É uma faixa bem legal, ela tem um riff bem envolvente, chega, eu diria até meio dançante, sabe? Gene Simmons no vocal, com aquele jeitão mais bad man dele, de praxe. Os únicos integrantes que constam no line-up do disco que tocam nessa faixa é o Paul e o Gene, porque aqui a bateria é por conta do... eu vou ter que ler o nome desse cara. Alan Schwartzberg. Não, Alan Schwartzberg. Ele é músico e produtor e inclusive ele já trabalhou com o Kiss antes, então ele já é velho conhecido dos caras. Ele tocou nesse disco aqui, ó, o Music from the Elder, na faixa Odyssey e na faixa I. E também ele tocou na banda Mountain, no disco Twin Peaks, que é um ao vivo de 74. Ele também tocou nessa banda. E a guitarra, novamente, por conta de ninguém mais, ninguém menos que Bruce Kulick. Bom, gente, o Animalize foi um estouro de vendas. Ele bateu o Alive 2, que foi o disco mais vendido, mais bem sucedido da banda até então. Teve também a turnê Animalize World Tour, que foi de 84 e 85, onde o Mark St. John tocou em apenas 2 shows. Ele teve que sair da banda por causa de um problema que ele teve na mão, uma artrite, uma condição rara chamada de síndrome de Reiter, que impossibilitou ele de tocar durante um bom tempo e ocasionou até a saída dele da banda. E no lugar, eles colocaram o Bruce Kulick, mais do que merecidamente, né? Porque ele tocou quase a metade do disco todo. Deu tão certo o Bruce Kulick na banda que ele ficou na banda só por 12 anos. Já o Mark St. John, quando ele se recuperou, ele montou uma banda chamada White Tiger, juntamente com o David Donato. David Donato, para quem não sabe, ele fez algumas demos com o Black Sabbath, juntamente com seu irmão mais novo, o Michael Norton, tocando baixo, e o baterista Brian James Fox,
que anos mais tarde também ia tocar na bandaça maravilhosa Silent Rage. Vou deixar aqui no link da descrição alguns sons para vocês conferirem aí, tanto do White Tiger quanto do Silent Rage. Muito bom, super recomendado. E no último dia 5 de abril fez 13 anos que Mark St. John faleceu, decorrência de uma hemorragia cerebral, né? Mas o seu trabalho tá aí pra gente apreciar. A banda White Tiger é muito boa, gente, confere aí, eu não tô brincando, é boa mesmo. Bom, mas o fato é que o Animalize ele é um resultado de grande esforço de uma pessoa que não desistiu da sua banda, dos seus objetivos, dos seus sonhos, que foi o Paul Stanley, e certamente ele marcou a banda de uma maneira muito especial, tanto pela forma como ele foi produzido, como também pelo sucesso que teve, e se transformou num verdadeiro clássico da fase oitentista da banda, que é venerado aí até hoje. E no ano seguinte saiu Asylum, gigante disco da banda, mas isso aí já é uma história para um próximo vídeo, então não sai daí que vai vir coisa boa. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu. Se você quer continuar vendo vídeos como esse, dá o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, ajude-me a incentivar a fazer novos vídeos sempre. Assim nós vamos juntos fazer esse canal crescer e eu trazer novos conteúdos sempre pra galera hard rock do Brasil. Eu sei que eu andei meio sumido, até peço perdão por isso mais uma vez, mas agora nós estamos voltando pra ficar, hein? Forte abraço, pessoal. Até mais.